Olá, estamos aqui com mais uma edição do nosso ACAPcast com o Fala Parceiro e assim bem especial, né, com o pessoal a Fortes, que é parceiro da ACAP há mais de 20 anos, na nossa trajetória de 50 anos. Então, desde já quero agradecer a presença, seu Portela, que Obrigado. está aí desde o início, inclusive da construção também, faz Exatamente. parte da história da ACAP. Trajetória. Então, aí ele vai trazer todo esse processo de trajetória que a Fortes tem com a CAP. E aí estamos aqui com o Fábio também, né, que vai fazer. Então, eu quero lhe dizer, Rafael, seja muito bem-vindo para Obrigado. você trocar também essa experiência, como é essa parceria entre Fortes e a CAP, né? Porque Perfeito. a gente diz que tem orgulho de ser contador, e Uhum. para ter a palavra orgulho, a gente precisa também ter essa questão de união, né? Que Exatamente. juntas a gente consegue ter os objetivos, e eu acredito que isso é um grande marco também que a CAP tem, essa soma que existe em ambas as partes, que parceria, ela para ser boa tem que ser para ambas, né? Perfeito. Exato. Exatamente. Exatamente, né, Sheila? Pegando um gancho aí na sua fala, para a gente iniciar com o Portela e o Rafael, pedir para o Portela explicar um pouquinho lá do início Perfeito. da parceria com a CAP, desses quase 20 anos aí de Uhum. trajetória, ou mais de 20 anos. Ele vai explicar agora, vai dar o timing quase que exato. Conta para a gente aí, para quem está assistindo a gente, como surgiu essa parceria e o que é que essa Perfeito. parceria pode trazer para o nosso associado de benefícios em relação ao sistema forte da Forte Tecnologia, por favor. Perfeito. Primeiramente, agradecer o convite, né, estar aqui mais uma vez, né, festejando esses 50 anos da CAP. A CAP é uma instituição que representa muito a classe contábil aqui na nossa região. É uma instituição respeitada, né, e foi construída com, digamos assim, com grandes profissionais, né. E eu particularmente estou, digamos assim, comecei a provocar desde o início essa, digamos assim, essa construção da entidade, porque eu percebia justamente que a CAP, como associação, precisava aglutinar, reunir seus profissionais para começar a trazer mais conhecimentos a respeito disso, né? E a Fortes Tecnologia, a gente iniciou justamente nas gestões anteriores de Michele Arruda, fizemos um bom trabalho na área com Marcos Guimarães na época, e outros presidentes que aqui passaram, né? E a gente traz justamente, o nosso intuito é de estar junto do parceiro, para que a gente possa também trazer mais informações, mais conteúdos, mais, digamos assim, mais informações para que possa facilitar o dia a dia dos colaboradores, dos contadores, que é um dia a dia muito corrido, né? Lembro do primeiro evento que a gente participou, que foi o primeiro seminário, o primeiro Econap, que eu trouxe Marcos Lima, que hoje é um dos representantes na reforma tributária aí. Trouxemos aqui, fizemos um evento aqui no auditório do Difusora, foi muito bacana, né? E assim, a gente está como parceiro porque não só pela representatividade da instituição, mas justamente para poder contribuir para a classe contábil através das nossas informações que a gente tem, tá? Então, esse é o nosso objetivo, estar sempre junto com os profissionais e a entidade. Muito Exato, né? importante, né? Para quem ainda não conhece Portela, e não sei se o Rafa pode responder, qual o diferencial e qual é a proposta que o sistema Forte Tecnologia pode trazer para o profissional contábil? Hoje dentro do... Obrigado pelo direcionamento. Gente, prazer estar aqui também. Hoje eu já estou na frente da operação comercial da Fortes há um pouco mais de 6 anos, né? E dentro, respondendo já a tua pergunta, a gente identifica que dentro do momento que a contabilidade ela está vivendo, a gente vê que a tecnologia ela tem que ser um braço Tá aliado. indispensável dentro de uma operação contábil, Perfeito. né? Então a Fortes, como dentro do nome já diz, já enseja, né, a tecnologia, a gente vem para somar dentro desse ecossistema. Então, fiscal, contábil, pessoal, tudo dentro desse escopo, dentro desse ecossistema, pode ser automatizado de algumas formas, né? Então, a operação contábil pode ter um auxílio e um acelerador dentro desse processo de um escritório
através de ferramentas. Então a Fortes, por ser uma solução que tem todo esse aparato dentro, a gente consegue fazer acelerar o dia a dia do escritório através de automações, né? Então hoje a gente se concentra em ajudar os contadores e quem está na operação manual através de robôs, ferramentas que se integram com outras soluções para que no dia a dia possa você ficar um pouco mais aquela respirada, né? Pelo menos isso aqui eu não vou estar me preocupando porque eu tenho uma ferramenta que pode estar me auxiliando no dia a dia do escritório. Perfeito. Mais ou menos isso. Hoje, complementando a fala do Rafael, hoje vocês percebem que eu até lanço desafio, Fábio e Sheila. Vocês hoje, sem um sistema, vocês dariam conta? Não tem como. Não tem como. Então, quando veio a pandemia, muita gente, vou fechar o escritório, não sei o quê. Minha gente, quem mais utilizou o sistema foi a parte de contabilidade. Foi. Porque a Receita Federal não parou de cobrar, de exigir, né? Os profissionais precisavam se redistribuir nesse contexto. Então, a tecnologia teve de se adaptar a isso também. Né? Então, por isso que a gente traz inovações, o Rafael foi muito bem na fala dele, questão de automações, mas precisa, primeiro, verificar se o meu escritório tem esses processos bem definidos para que eu possa automatizar. Não adianta só ter a solução lá se os processos internos não estiverem bem organizados e definidos. Exato. Então a gente vem para contribuir e somar nesse sentido. E os sistemas trazem para a gente essa questão, a gente pode até dizer, de qualidade de vida. Sim. Porque a questão da gente, hoje a gente com os acessos remotos, o escritório ele roda o país, roda o mundo, né? A gente está ali operacionando, dando o resultado preciso que o cliente está precisando. Não era feito antes que a gente parava, então tem que estar no escritório. Às vezes o cliente está precisando fazer uma transação entre sábado e domingo, né? A gente vai lá, entra e já manda o relatório, a gente já tem esse resultado preciso. Até para uma mão de obra qualificada também, né? A gente exato. Não tem aqui na cidade, mas a gente pode estender para uma cidade circunvizinha. A pessoa pode vir uma vez na semana, 2 vezes na semana. A gente consegue ter uma gama maior de opções para que a gente possa ter um dia a dia mais otimizado, né? Perfeito. É isso aí. É isso aí. Então a gente vai perguntar ao Portela. E aí o Rafael vai entender que o Portela, pelos cabelos brancos, me perdoe a brincadeira. É o prateado, estamos chamando de prateado. Prateado, né? Eu particularmente acho elegante. É a coroa da experiência. Eu acho muito elegante. E perguntar para o Portela qual seria o diferencial do sistema Forte para o contador, que ainda tem dúvida de se o Forte vai atender a sua atividade, vai atender a sua necessidade. O Rafael falou muito bem na produtividade, no ganho de produtividade. E isso é fundamental para o desenvolver do escritório. Então, se você puder, Portela, falar um pouco mais sobre esse ganho de produtividade, o que é que o sistema de vocês pode ofertar ao profissional contábil que deseja adquirir o sistema. Perfeito. Hoje, diante das inovações, das novas tecnologias, das mudanças que a Receita Federal tem feito também, nosso time de desenvolvimento tem trabalhado muito na questão da inovação. Justamente, essa inovação traz justamente a facilidade, traz automações e traz agilidade de alguns processos, né? Então, tornando o nosso sistema diferencial, eu digo a praticidade, né? Eu digo a agilidade, as automações que ela facilita no seu dia a dia, tá? Então, vou citar aqui um exemplo, na questão de automações de importação de XML. Hoje, se vocês têm essa informação, a Receita Federal começou a bloquear os acessos dos robôs direto no portal, tá? Então, a nossa equipe de desenvolvimento buscou novas alternativas para que você possa, através do certificado digital, através direto do portal, buscar esses XMLs e importar automaticamente dentro do sistema. Isso é uma das inovações. Outras inovações, automações de processo. Citar um exemplo, Sheila tem uma colaboradora que precisou se ausentar, tá, de licença maternidade, o colaborador saiu, mas de que forma o meu departamento pessoal, que é o principal motor do meu escritório, continua funcionando? Eu automatizo esses processos através de um robô, ele faz toda a configuração e já deixa o documento impresso para você na sua impressora. Bacana. Tá? Isso otimiza
as suas atividades de escritório, e aí eu chego mais no ponto, redução de custo. Puxa, Portela, antes eu tinha que contratar um colaborador para ficar lá no meu departamento pessoal. O robô consegue fazer isso? Com certeza. São mais de 37 robôs na parte do departamento pessoal, são mais de 30 na parte fiscal, justamente otimizando e deixando automaticamente algumas rotinas prontas para você. Isso é bom ressaltar também, porque quando a gente fala em tecnologia, muita gente já diz que é porque está extinguindo a mão de obra, né? E de jeito nenhum. Que para que esse sistema ele possa operacionar, ele precisa da mão de obra. Perfeito. E precisa de mão de obra qualificada. Perfeito. Que isso é muito importante. A gente tem um impacto e um lema, né? Que para alguns palestrantes, inclusive a gente teve até uma fala recentemente, né? Dizendo que a reforma tributária vai acabar com a classe contábil. E aí a gente vê no nosso dia a dia mais indispensável do que nunca. E o quanto a gente vai trabalhar mais. Perfeito. Né? Porque a gente vai sair totalmente de um operacional para ir para uma gestão. Exatamente. Então a gente está passando pelo processo também, né? De requalificação, de questão. Então eu acho que automaticamente, no que a tecnologia vai avançando, ela vai também nos tirando de uma zona de conforto para algumas pessoas que não têm esse lado de inovação, de renovação, de estudar, de pesquisar, de procurar, né? Perfeito. Então, vocês aí na parte da tecnologia, que demanda também, né, Fábio? Então, me conta como está esse processo tecnológico diante de tanta mudança, diante de reforma tributária, diante de exigência hoje com o Estado de Pernambuco, que vem aí com o sistema Coopera, que a gente sabe que ele está trazendo dados atuais, recentes, e antes a gente via que isso aí era 1 ano, 6 meses, a gente dizia até assim, né, Fábio? Durante os 5 anos, fica rezando de joelho para que eles não venham até vocês. E hoje não. Hoje não. Hoje a gente está transmitindo, né, a declaração, o cliente está lá acompanhando, eita, minha declaração já foi processada. Aí você fica perguntando, oi? Como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Mas ele lá no aplicativo, e menos com 24 horas, ele já está lá o resultado. Se caiu na malha, se está processado. Então, eu acredito que essa parte tecnológica, ela vem avançando muito. E aquelas pessoas que têm a visão do operacional, que acham que a gente não tem, mas a gente contador hoje, se fosse hoje, uma sugestão que eu daria para as faculdades é que colocasse uma cadeira de tecnologia, porque ela anda casada. Ela não é uma ferramenta que vem para acabar com a gente. Não. Ela é fundamental para a excelência e o resultado da nossa atividade e dos nossos resultados, né, Fábio? Exatamente, né? Assim como a gente, contador, precisa estar se atualizando constantemente com as mudanças das obrigações acessórias da lei, é fundamental que o sistema venha a atender. Eu acho até que, de repente, o pessoal de tecnologia, ele fica sabendo primeiro de que é a gente contador. Porque, na minha cabeça, eu imagino que o governo não vai jogar a bomba no peito primeiro do contador, sem antes ver se tem uma viabilidade tecnológica para isso. Então, conta um pouquinho, quais são os desafios que vocês de repente estão vendo aí com essa questão da reforma tributária, se existe desafio, até para dar uma tranquilizada no contador que acha que, será que meu sistema vai fazer isso? Será que o sistema vai estar preparado, né? Se vai estar preparado. Eu tenho quase certeza e já sei até qual é a resposta, mas ajuda esse contador que usa o Fortes ou que quer usar o Fortes. Eu lembro, vou citar aqui um exemplo, na época veio o desafio do E-Social. Pronto, a Sheila fez justamente isso. A reforma tributária está passando por esse momento que aconteceu já muitas vezes. Aqui em Pernambuco eu lembro da época do CEF, CEF2, né? Só sabe quem viveu, né, Sheila? Pois é. Só sabe quem viveu, que diga. Eu, numa visita que eu fiz para um contador, ele disse, é a reforma e tal. Eu digo, olha, você não sobreviveu ao E-Social. O que conforta é isso, né? Aí eu lhe pergunto, qual foi o que é que você fez para você sobreviver até hoje? Eu fui buscar, fui conteúdo, fui procurar um profissional, ou seja, procure conhecimento para você se adaptar. A reforma tributária está vindo nesse sentido. Quando você citou aí essas questões de como é que a Fortes está viabilizando isso, nós temos desenvolvedores que fazem parte do grupo de estudos direto da reforma. Sim.
né? E aí eu trago aqui um ponto importante para vocês. A Fortes Tecnologia, ela tem um diferencial que é buscar os parceiros e os consultores corretos para poder ter um direcionamento, né? Hoje, o professor Felipe Guerra, que é uma referência na reforma tributária, o professor Felipe Guerra é um consultor da Fortes Tecnologia. Tá? Então, ele traz todo o conhecimento, a bagagem de conhecimento que ele tem sobre a reforma, muito bem, e está desenvolvendo um trabalho interno justamente nesse sentido. Ou seja, não adianta a gente querer fazer por conta própria. Não, eu preciso buscar qual a referência, qual o conhecimento a quem eu posso desenvolver. Tá? Então, a Fortes participa hoje de alguns grupos de estudos direto da reforma e participa ativamente com os desenvolvedores trazendo essas informações, assim como também ainda do E-Social. Tem grupos de estudos, grupos que ele de vem profissionais se atualizando mensalmente, né? Constantemente. Né? Então, hoje a gente, a Fortes, a diretoria tem uma diretoria de desenvolvimento e tem uma diretoria de inovação. Os dois, cada um tem um profissional que é estabelecido para isso, para buscar esse conhecimento e trazer essas informações sobre o conteúdo. Até juntando o pensamento que Portela trouxe, a gente está falando de algo que é novo, que a gente tem um grupo de estudo e nós estamos inseridos. Mas dentro do dia a dia, a gente sabe que existe muito processo que pode ser melhorado no dia a dia. Perfeito. E aí vai também do critério relacional que a empresa, Fortes como um todo, a gente preza de estar entrando em contato, estar visitando presencialmente, identificando como que você vê que poderia ser feito de uma forma melhor, que iria acelerar e melhorar o teu dia a dia dentro do escritório. A partir disso aí, a gente tem algumas anotações que nós podemos fazer e entramos em contato diretamente com a equipe de produto, de desenvolvimento do produto, onde é analisado e colocado à frente sugestão de melhoria dentro do sistema. Excelente, excelente. Isso é muito importante, né? Porque a gente vê, hoje sai as leis, sai essa reforma, Sim. sai decreto, sai tudo. E como é que a gente aplica? Porque a gente precisa aplicar. Eu acho que uma das principais preocupações que nós contadores, tá? Acredito que vocês também, sistema, é por a gente não ter. A reforma está acontecendo, tem os decretos, tem tudo, mas o principal, o aumento. E cadê a alíquota? Cadê o custo? Como é que vai ficar essa precificação? Como é que vai acontecer? E a gente sempre termina, a gente hoje está no processo de estudar, de pesquisar, de tudo, e a gente vê que tem aí um bom tempo, e no final a gente fica preso, né, seu Portela e Rafael? Porque quando ele solta a alíquota, no fim da história, onde a gente não pode fazer justamente esse processo de estudar, de como é que aplicar, essa alíquota aqui é viável para esse segmento, mas para isso não é. Então, a gente meio que fica empurrado, né? Essa obrigatoriedade e essa carga. E aí, hoje, a gente... Porque pós-pandemia, a gente não somos mais o mesmo. A gente ficou muito imediatíssimo. Sim. E aí é onde a gente vê o futuro, né? O futuro da contabilidade, o futuro da gente profissional, o futuro da tecnologia. Como é que a gente consegue ver e ter uma visão se a gente está sendo meio que... conduzido e uma condição que a gente diz assim, quando a gente sabe o resultado, que a gente é muito exata, né? Então a gente quer muito resultado. E eu acredito que essa ansiedade, com que a gente está, né, Fábio, é justamente isso. Por não saber qual é a alíquota e o resultado. E diante disso, a tecnologia, como é que nos acalma, nos acalenta, se acelera mais, se ele vai fazer os cálculos, eles vão. Né? Estão fazendo. Nesse sentido, Sheila, a gente tem, dentro do módulo da parte fiscal, nós temos um módulo especificamente tratando só sobre a reforma. Bacana. Tá? Que é justamente, temos um simulador tributário, onde porque o perfil do contador hoje, ele está mudando para o perfil de consultor, concorda? Sim, tá? Então, eu preciso ter, na ferramenta que eu utilizo, na solução que eu utilizo no meu escritório, eu preciso que ele me dê informações para que eu possa levar para o meu cliente. Né? Então, nós temos um simulador tributário que você pode fazer ali uma consultoria junto ao teu cliente e dizer, poxa, como é que está a tua alíquota hoje e como é que ela vai se projetar para 2032. Tá? O sistema ele te dá esse cálculo baseado no segmento e nas movimentações que ele está te colocando ali. Tá? Então ele traz essa, digamos assim, essa visão mais clara, mais objetiva, mais à frente. Mas um ponto que eu queria deixar aqui
que eu acho muito importante. Hoje, a reforma ela tem períodos, né? 2026, 2027 até 2033. Muita gente já está se antecipando a isso. Isso está causando não só os transtornos mentais, como as ansiedades. E eu escutei de uma profissional, que é a professora Débora Barros, que eu tive a honra de trazer ela aqui para Caruaru e fazer um evento sobre a reforma, e ela falou, gente, não adianta vocês estarem... Deixa acontecer, né? Não adianta vocês estarem se antecipando com essa ansiedade para 2030. Faça hoje, consulte seu cliente, faça ele entender como é que está o segmento dele, o negócio dele, e vá se projetando aos poucos. Não adianta você querer dizer, a solução do teu cliente vai ser em 2033, vai ser isso aqui. Não é. Não. Tem muita coisa ainda para mudar, né? Então eu digo não adianta você querer se antecipar uma coisa que você não conhece ainda. Então vá fazendo o dever de casa, reúna as informações, vá consultando seu cliente, vá percebendo se o seu cliente vai mudar de segmento ou não. Então vai fazendo aquela consultoria, consultoria principal, buscando conhecimento para ter um direcionamento futuro para ele. Participando de cada fase, né? Exatamente. Participando de Perfeito. cada fase. Rafa explicou tudo. Que é muito importante, né? A gente participar de fase, de etapas. É porque quando a gente fala que a tecnologia, ela não veio para nos atrapalhar, ela veio ser facilitadora. Perfeito. E, ao mesmo tempo, ela traz muito resultado. A gente entra nas redes sociais, são muitas informações. Vai para o Google, são muitas informações. E, realmente, quem é verídico e quem não é. Quem já tem um conhecimento, ele filtra. Quem não tem, ele cria essa bola de neve. Exatamente. Cria essa questão, né? Então, eu acredito que nessa parte aí, a gente fica com essa apreensão da parte tecnológica, né? Deixa eu só complementar a sua fala. Quando você diz, poxa, eu vou para as redes, vejo fulano, vejo muita gente está seguindo. Gente, procure obter o conhecimento de fontes que sejam legíveis. Não adianta você estar dizendo, porque eu vi, citar aqui um exemplo, porque eu vi Fábio falando sobre isso, vai acontecer isso. Gente, procure fontes legais, fontes legíveis de conhecimento, para que você possa ter um balizamento, para que você possa ter um direcionamento e um foco sobre aquele conhecimento. Se você fica buscando, porque eu vi no site da UOL, porque eu vi no Banco Central, porque eu vi no site da Receita, porque eu vi o Fábio falando, minha gente, são informações diversas que você não tem a certeza e a clareza se aquilo está correto ou não. Tem muito disso, né, Portela? Sim. Tem muito influencer que quer vender a dor. Perfeito. Vende a dor e por trás da dor que ele está vendendo, ele já tem a solução. Exato. Eu me deparo muito com alguns clientes meus, inclusive, mandam Sim, um print. Os cortes, alguns links de Instagram, de TikTok. Perfeito. Eu disse, cara, o que é que ele disse aí? Aí eu abro para ver se tem alguma coisa que de repente a pessoa não sabe. Eu disse, cara, isso aí a gente faz todo ano. Dizendo que a empresa vai sair do Simples em janeiro. Isso aí a gente faz todo ano, não mudou em nada. Mas é importante essa fala do Portela, vindo de uma pessoa que é da área de tecnologia, Exatamente. até para entender, o pessoal entender que nem tudo que se vê nas redes sociais é verdadeiro. Tem que ter o filtro, consultar o profissional que você... Consulte a fonte. Consultar a fonte, exatamente. Para vocês que são da área, na opinião de vocês, qual seria o primeiro setor que precisa de evoluir dentro de um escritório de contabilidade? Existiria um setor inicial que você diz, você for por esse caminho, tende a se tornar mais fácil os demais setores? Existe um setor num escritório que a gente pudesse... É até difícil responder essa tua fala, porque aqui na nossa região, né? Nós temos setores atacadistas, varejistas, temos confecção, temos supermercado, temos distribuidores, tem, né, diversos segmentos. Mas eu vejo o seguinte, o que o cliente do contador, ele precisa poder facilitar a vida do contador, ele precisa também reunir essas informações de uma forma mais clara, mais objetiva, para que possa facilitar o dia a dia de vocês, né? Então, para cada segmento desse, vai ser digamos assim, uma informação distinta, né? Então, para o varejista,
ele vai ter que fazer as apurações, verificar a parte dos itens, e vai verificar. Então, tem muita coisa para ser feita internamente em cada segmento, né? Eu não vou conseguir responder para você e dizer que, poxa, o segmento A, o segmento B vai ser o direcionamento. Não, porque eu acho que para cada um tem uma particularidade. Mas dentro do escritório de contabilidade, Portela, você acha que teria um setor específico para que a gente tivesse que, inicialmente, gasta a tua energia nesse setor, Sim. que com esse setor aqui, tecnologicamente falando, vamos dizer assim, ele funcionando, tende aos demais setores. Eu acredito, corrigindo só, desculpa, quando ele fala em setor, a gente está falando porque hoje a gente dos escritórios é dividido. Fiscal, contábil e trabalhista. Sim. Então, dentro desse ramo, então a gente vê que o fiscal, a gente dá é prioridade. Fiscal, para todo escritório é prioridade. Porque um dia é multa, juros, é atraso, a gente tem aquele cronograma. O trabalhista com E-Social passou nessa mesma demanda. E o contábil, o administrativo, vai ficando para trás. Então, dentro para esse resultado, pelo que a gente está estudando, verificando da reforma tributária, aquele setor contábil, que é o último que vai empurrando, que ele não vai ser prioridade, ele passa a ser prioridade para o resultado, porque hoje a gente vai precisar ter uma contabilidade real, porque ela é que vai trazer crédito e resultados, né? Sim. Nesse sentido, eu vejo o seguinte, eu vou dizer, o setor pessoal, ele é um setor exigido, eu digo que é o coração de cada escritório, né? Concordo, né? Então, de que forma, hoje, os seus clientes mandam as informações para os escritórios? Acho que era nesse ponto que a gente poderia até discorrer com mais atenção. Por quê? Citar exemplos práticos. Poxa, o cliente do Fábio manda os documentos de admissão pelo WhatsApp, manda por e-mail, manda no rascunho de papel, ou manda xerox, manda xerox, pronto. De Sheila da mesma forma. Poxa, mas espera aí, se eu conseguir fazer com que o cliente automatize esses processos, chegando direto no meu sistema, vai facilitar para mim a agilidade desse processo? Sim. Tá? Eu acho que muito nesse sentido é o que hoje a gente já faz com as nossas soluções. Tá? Então, o departamento pessoal hoje, digamos, um colaborador que chega novo para o escritório de Sheila, para o cliente de Sheila, o colaborador vai baixar um aplicativo, vai fazer a pré-admissão, vai fazer o envio da documentação e já vai cair lá no departamento pessoal. Bacana. O departamento pessoal já vai colocar o salário dele, a quantidade de horas dele que ele vai trabalhar e automaticamente já sobe para ele fazer a batida de ponto. Que já chega lá no setor, a batida de ponto dele, com a visão, com leitura facial. Né, com todas essas informações integradas. Então, eu digo que o setor pessoal hoje, se você olhar para dentro do meu escritório e olhar e dizer, poxa, como é que meu cliente manda essa documentação para mim? Será que eu consigo automatizar isso? Se a gente disser como... Não é? Pois é. Então, já fica aquele deverzinho de casa. Poxa, será que eu consigo automatizar isso no meu cliente? Citar mais um exemplo. O teu cliente, citar um exemplo aqui de uma construtora. A Sheila tem uma cliente que é uma construtora. E construtora tem obras em diversos bairros da cidade. E essa construtora, para ela poder fazer o pagamento da folha dela, ela utiliza 4 bancos. Então, ela tira o dinheiro de um banco e manda o dinheiro para outro para poder fazer o pagamento da folha daquela obra. Mas, digamos, e para cada banco desse, ela tem um custo variável de tarifas que chega em torno de 3 a 4 mil reais. Custo fixo do teu cliente. Pensa. Aí se você chegar com uma automação e dizer, poxa, eu consigo otimizar isso, fazendo com que você gere um arquivo para o banco, você faça apenas um Pix e a própria plataforma do Banco Digital faça o pagamento automatizado para você, mas sem custo. O que é que você entrega para o seu cliente? Eu reduzi o custo dele, levei a agilidade de processo e otimizei a forma dele pagar. É isso que a gente traz como inovação para as nossas soluções. A integração dos setores, tanto do cliente para o escritório. Que isso é feito através de aplicativo. No caso, baixa
O app Colabore é para poder enviar a documentação e a pré-admissão. E temos o banco digital, que é o FortisPay, que ele automatiza o pagamento da folha de pagamento do seu cliente, com custo zero. Muito bom. É a mesma coisa da gente falar sobre qual o setor que demanda mais, tem mais volume de informações. Então a gente começa pelo aquele, organiza, identifica que tipo de ferramenta pode ser viável, aí a gente traz um critério de que o parceiro, ele não tem bola de cristal, né? A gente não consegue adivinhar para dizer, ó, a gente tem isso, então a gente vai dar contrapartida do relacionamento sempre, daquela porta aberta que a gente deixa para que o outro possa chegar, olha, eu tô com dificuldade assim, assim, assado nesse setor aqui. Tem alguma coisa que seja viável para que a gente possa implementar, para que possa melhorar o dia a dia? Então, como Portela disse, a gente tem um aplicativo que faz todo o ecossistema do departamento pessoal. Banco digital para o pagamento de folha também tem. Então vai dessa conversa, né, desse relacionamento que a gente sempre tem, dessa porta aberta, para que a gente possa ter um caminho de troca. O que você tem que pode ser viável e assim a gente vai evoluindo dentro da operação do escritório. Complementando a palavra do Rafael, hoje os sistemas de contabilidade, eles deixam de ser apenas sistema para poder fazer escriturações, movimentações. Ele precisa ter informações mais definidas que integram essas informações do seu cliente para o seu escritório. Tá? Então, Sheila tinha um motoboy que paga R$300 por mês para ele para poder deixar a documentação do seu cliente. Poxa, isso é um custo fixo que eu tenho. Se eu conseguir otimizar isso dentro do aplicativo, fazendo com que ele tenha um protocolo digital no momento de envio dessa documentação, o meu cliente acesse e eu chego lá. E no momento que ele solicitar, também vem pelo aplicativo, que já integra com o meu escritório, otimiza. Né? A tecnologia ajuda. Precisa estar perfeito, aliado ao processo. Exatamente. E só para corrigir, não é R$300 não, não é. Pode colocar aí 5 vezes ou 6 vezes esse valor. Olha só. Então, o custo realmente o risco do acidente, de tudo, né? É muito nesse ponto que o Fábio trouxe, poxa, eu tenho um custo fixo aqui, deixa eu ver onde que essa solução aqui, onde é que eu consigo organizar os processos, otimizar e reduzir esses custos. Acho que é essa visão que o profissional tem que começar a olhar para dentro de casa. Até feito vocês falaram, né, o envio de documentação passa tudo pelo sistema, né? Tudo. Então, dificilmente precisa do portador imprimir um documento. O custo operacional da gente vai diminuir também. A gente vai gastar menos papel, menos tinta de impressora. Perfeito. Então, a informação chega mais rápido, né? Muito mais rápido, né? Perfeito. Quase que instantânea, vamos dizer assim. Quanto é importante de um bom sistema no operacional do profissional contábil, né? E com o advento aí das IA da vida, como é que vocês, da tecnologia, veem o uso dessa IA para contabilidade e aliado juntamente com o sistema de vocês? A gente tem, digamos que um spoiler, nós estamos desenvolvendo uma IA que ela vai otimizar os processos do usuário. O que é que ela vai dizer? Poxa, eu preciso emitir um relatório para informe de rendimento. A IA vai te dar as informações e vai te dizer qual o relatório que vai te trazer e vai gerar esse relatório para você. De qual período ele vai trazer para você, tá? Então nós estamos justamente fazendo essa inovação, fazendo com que dentro das nossas soluções tenha IAs específicos para cada segmento, tá? Mas primeiramente estamos analisando toda essa infraestrutura dos processos que os usuários usam para poder direcionar uma IA mais específica. Mais específica. Que hoje muita gente às vezes até pergunta, eu recebo cliente, eu tive agora um caso recente de um cliente que foi procurador do escritório e ele já foi logo dizendo, é com o aplicativo aqui? A senhora conversa com o aplicativo?
a senhora manda por e-mail, a senhora tem que baixar o aplicativo. Olha Primeiro aí. que meu celular não quer esse aplicativo. Segundo, eu não entendo e eu quero que a senhora fale. Que eu posso lhe encontrar aqui porque não sei o quê. Muita gente hoje, Sim. devido a muito robô, muito IA, muita coisa também, já está criando um maio que a gente arruma uma solução para diminuir custos, acidentes, tudo, como a gente acabou de debater, mas do outro lado a gente ainda tem pessoas que ainda gostam do contato físico, o contato visual, Perfeito. o pegar, né? Perfeito. Então, como a gente fica diante dessa situação? A IA chegou avançando, trazendo para a gente é muito facilitador, muito inovador, facilita muito o nosso dia a dia, não é verdade? Mas automaticamente tem aquelas pessoas que não estão e já dizem, já está tudo tão robotizado, eu não quero mais um robô, não quero mais um aplicativo Perfeito. na minha vida, né? Nesse sentido, o que é que você... aí a sugestão do Portela para os profissionais. Hoje, tem alguns escritórios hoje que já, digamos assim, já começaram a analisar internamente, dentro da minha carteira de clientes, qual o cliente que tem um perfil mais tecnológico, qual o cliente que não é tecnológico. A gente entende, realmente tem clientes que querem ver o papel, querem ver o documento. Se você não mandar o documento para ele não viu. Isso é importante, Né? né? Desculpa até interrompendo, isso é importante até para a gente, como contador, precificar o nosso Exato. Então, se eu vou ter um cliente que Me demanda mais. me demanda mais tempo, mais material, então eu já sei que para aquele cliente que é adepto à tecnologia, eu vou ter menos trabalho. Então eu cobro X aqui e aqui eu cobro 2X, né? Perfeito. Então isso é muito importante. A gente precisa ter essa visão, essa Uso da justificação. tecnologia até para ajudar o contador na precificação do seu serviço. Eu tenho um cliente que ela fez essa análise e identificou a Portela. Eu até pensei que era o meu cliente. Não, eu fui enxergar que eram os processos que a gente estava entregando para ele, que não eram os processos, digamos, corretos. Então a gente começou a corrigir para aqueles clientes que têm uma visão mais tecnológica. A gente começou a mandar pelo aplicativo, ele acessa, ele manda lá, já dá feedback. Obrigado, foi muito bom, ainda bem que você trouxe essa visão, que eu também já gosto disso. Aquele outro que não era, manda o motoboy, manda o documento para ele, continua. Mas só que você vai começar a analisar que eu preciso amadurecer a minha carteira de clientes para que ele possa também ir absorvendo essas informações de tecnologia aos poucos. Não adianta você querer dizer, agora. Exatamente, não é. É amadurecer. Né? Olha, começa, tudo bem, eu sou averso à tecnologia, mas olha, isso aqui vai facilitar a tua vida. Olha, isso aqui pode otimizar os seus processos. Antes você não conseguia acessar um banco pelo aplicativo. Eu me Hoje nem lembro isso não tem. muito pandemia, que gente não tinha nem conta bancária, não tinha nem senha de aplicativo. Chegou a pandemia, E aí? eu não quero nem ver, Deus me livre, vou roubar meu dinheiro. Pois é. E aí a gente viu que a pandemia trouxe essa mudança. Vou mandar nada, vão roubar meu celular, vão roubar meu dinheiro, né? A gente tinha muito essa questão, né? É justamente o amadurecimento digital, né, que eu digo. Hoje as pessoas precisam absorver um pouco mais de conhecimento para esse amadurecimento digital, para que ela possa ter um acompanhamento. Porque realmente, daqui a pouco a IA vai estar trabalhando para você, mas vai ter um humano ali, olhando para ela e diz, faz assim, faz assado. Corrigindo, direcionando, Eu né? iria até perguntar, o Portela já respondeu, mas se ele puder melhorar a resposta, para aqueles contadores que estão adiando essa questão da transformação digital, tecnológica, né? Qual o recado que você deixaria, o Portela e o Rafael, para esses contadores, esses profissionais, colegas profissionais, que estão adiando, que de algum medo de alguma forma tem algum medo de buscar esse conhecimento? Deixa um recadozinho para eles. Perfeito. Eu vejo o seguinte, busquem o conhecimento. O conhecimento vai ser o diferencial para que você continue ou não no mercado. Citar um exemplo, eu estive no mês passado num evento sobre a reforma tributária, foi durante o feriado da Semana Santa lá em Fortaleza. Tinha mais de 2.000 profissionais lá. E a minha surpresa só foi profissionais, advogados, consultores,
porque enxergaram no tema da reforma tributária que eu preciso buscar o conhecimento para poder atender o meu cliente. Tá? Então eu digo, busca conhecimento e de fontes seguras. É verdade. E até onde a gente vê onde seria o menor risco para ele estar implantando e onde eu teria também o melhor desempenho dessa inteligência, dessa tecnologia. E aí a gente vai balanceando. Então, se aqui é baixo risco, eu não vou ter que estar me preocupando. E aqui eu vou ter um ganho, deixa eu começar testando, deixa eu palpar aqui para ver como que funciona, né? E aí a gente... Aí a gente volta aí, falou um pouco de tecnologia, falamos um bocado. Sim. Se a gente passar aqui, a gente passa, porque são muitas inovações, né? Mas aí a gente volta lá para a parceria que a CAP Fortes. E dentro dessa trajetória aí desses 20 anos, qual o marco que vocês acham, a opinião de vocês, o que é que a CAP precisa mais avançar? Esse quadro do nosso CAPcast é uma inovação, né? É uma inovação de trazer quem são nossos parceiros, quem foram os nossos diretores, nossos ex-presidentes. Então, a gente está trazendo também essa parte, né? E a contabilidade, ela, pós-pandemia, ela veio nessa era digital, que a gente quase não tinha, e hoje a gente precisa estar também mostrando. Então, o que é que vocês acham que a CAP tem mais? O que ela pode contribuir mais? O que ela pode inovar mais diante de todo esse quadro, esse cenário? Porque ser contador é inovação todo dia, né, Fábio? Porque a gente vive dentro, a gente dorme e acorda, já tem inovação, é um novo sistema, é uma nova ferramenta, é uma nova lei, e a gente tem esse processo, né? Isso. Eu digo o seguinte, você, durante esse período, cada gestor, cada presidente que entra, eu digo que vem com uma visão mais clara de construção, de desenvolvimento profissional. Chegou justamente nesse momento de buscar conhecimento. Já tivemos encontros em São Paulo, participando justamente de seminários, de congressos, trazer o conhecimento para os nossos associados, né? Então a Fortes vem justamente nesse sentido também como parceira durante esse período, trazendo justamente esse conhecimento. Vamos integrar mais informações, vamos buscar, poxa, o que a Fortes consegue contribuir para a nossa classe contábil, né? Trazendo a parte de eventos, trazendo a parte de profissionais que possam trazer essas informações, né? Eu acho que o profissional hoje ele precisa sair mais do operacional e buscar mais conhecimento, participar mais ativamente das atividades externas. E também nessa proposta do que a CAP pode melhorar, eu sempre penso que a inovação ela não precisa acontecer de algo totalmente novo do zero, mas a gente pode construir e melhorar o que já está sendo feito. Exemplo que a gente está fazendo aqui, está difundindo conhecimento, os canais que são oficiais de informações. Então, quanto mais nós conseguimos compartilhar o conhecimento e o conhecimento realmente que é fiel ao que a classe precisa, melhora a qualidade de vida e a qualidade de trabalho para todo mundo. Muito bacana, Rafael. Aproveitando o gancho, a gente está com um projeto, iniciando um projeto aí, que é o ACAP Jovem, para pegar aqueles alunos de contabilidade, estudantes de contabilidade, e para trazer ele para a associação, para ele entender o papel da associação, já iniciar esse projeto com esse jovem estudante, vamos dizer assim, e a iniciação à contabilidade, e perguntar a vocês o que é que o Forte Tecnologia, o sistema Forte Tecnologia teria para esse estudante, e até para os profissionais que já estão mais avançados, como é que ele conhece o produto de vocês. Explica para a gente um pouquinho para esse estudante e para aquele profissional já ir atrás do sistema de vocês. Fala, Rafa. A gente, inclusive, tem uma sinergia nesse aspecto, Fábio, porque também pensando em trazer para um critério o quanto antes essa pessoa se familiariza com tecnologia, mais fácil vai ser para ela se inserir no mercado de trabalho, para aquele que está saindo de uma faculdade, nesse exemplo. Tá? Então a Fortes ela também pensa nesse aspecto de que forma. Hoje a gente também está inserido nas faculdades. Aqui em Caruaru, em específico, e até fora a gente também está fechando parceria. Aqui em Caruaru, um exemplo, a SES, Nassau, todas essas faculdades que têm a Unifavip, que tem o curso de contábeis, nós estamos inseridos dentro do laboratório prático com a solução da Fortes.
para que a pessoa, mais uma vez, se familiarize com a tecnologia, já entenda como que aquela tecnologia vai melhorar a qualidade de trabalho dela no dia a dia. E quando essa pessoa sai, consequentemente a gente também já direciona um produto em específico, que é aquele produto mais de entrada, mas que também já tem as automações que ela precisa para o dia a dia. Né? Então hoje a gente chama de Fortes Total Computador Fit, aquele que é direcionado para aquela pessoa que está saindo da faculdade, mas já é uma solução que está em nuvem, já tem as automações que ela precisa, para que no dia a dia ela tenha um caixa que fique no azul, tem um valor justo, mas que ela também consiga ter a qualidade de trabalho que um escritório maior também tem. Complementando a fala do Rafa, o Force Academy, ele vem justamente de uma visão clara do nosso presidente, que é o José Carlos Force, que ele é contador, advogado e professor de faculdade. Tá? Então, o Force Academy, ele nasce dentro de uma mente de um contador para estudantes de contabilidade. Tá? Então, digamos assim, poxa, hoje tem sistemas no mercado, tem sistema de todo tipo, mas a Force Tecnologia é a única que tem a base de uma base central que é formada de desenvolvimento do sistema de uma mente de um contador. Tá? Então, a gente faz esse trabalho também nas faculdades para que os estudantes iniciais eles possam ter esse conhecimento sobre a solução. Legal, chegou o momento de agradecer, né, Sheila? Muito bom. Agradecer. Já acabou? Já. Mas é natural. Então, a gente agradece a participação do Rafael e de Portela, né, pelo convite. Agradecer pela presença de vocês e ter aceitado o nosso convite, né? Dizer que a gente vai estreitar ainda mais essa parceria com a Force, tá? Agradecer também ao Porto Digital, Armazém da Criatividade, pela parceria com a CAP. Então, Sheila. Eu quero muito agradecer, seu Portela, por essa trajetória, fazer aí parte desses 50 anos da CAP. A gente sabe o quanto é importante, né? E toda a construção que é feita. Rafa, seja muito bem-vindo, né? Também mais uma vez. A gente sabe que tudo precisa-se desse projeto. E aí a gente aguarde para os próximos capítulos, que mês que vem a gente está festejando os 50 anos e vem muita novidade. Bom, e já convido vocês para fazer parte desse momento conosco. Estaremos já. Já estou ansioso já. Obrigado pelo convite mais uma vez. E a Force Tecnologia, parceira da CAP, desde o começo até, digamos assim, até onde a gente quiser. E contando. Obrigado pelo convite. Valeu, gente. Obrigada, gente.